Você já se sentiu preso, tentando se explicar para alguém que só quer distorcer suas palavras? Pare agora, porque sua paz vale mais do que o caos deles. Nem toda batalha deve ser travada. Às vezes, a luta que você sente não é apenas com a pessoa diante de você, mas com algo muito mais profundo, algo espiritual. Quando falo sobre não se explicar aos demônios nas pessoas, não estou apenas falando metaforicamente. Há forças em jogo que vão além do que você pode ver com seus olhos naturais. Antes de começar, deixe um nos comentários se você quer parar de se explicar e viver em paz. Curta, se inscreva e não perca o final. Tem uma surpresa esperando por você. Você pode se encontrar constantemente tentando defender quem você é, o que disse ou no que acredita, apenas para perceber que não importa o quão claro ou honesto você seja, a outra pessoa ainda distorce suas palavras, questiona seus motivos e duvida de seu coração. Isso não é um mal-entendido, é um ataque espiritual. É fácil se deixar envolver na tentativa de fazer todos entenderem você. Você pensa, se eu apenas disser de outra forma, eles vão entender. Ou, talvez, se eu explicar mais uma vez, eles finalmente verão meu ponto de vista. Mas você se encontra em um ciclo sem fim, reformulando e reexplicando, e parece que está despejando em um poço sem fundo. Isso acontece porque você não está lidando apenas com uma pessoa. Você está enfrentando um espírito de confusão, um espírito de acusação, um espírito de manipulação. Esses espíritos não buscam clareza. Eles prosperam no caos. Não estão interessados, na verdade, são movidos pela decepção. Não buscam paz. Eles querem roubar sua paz. Você já notou como algumas pessoas parecem transformar tudo o que você diz em algo negativo? Você diz, estou realmente focado na minha saúde, e elas ouvem. Você acha que é melhor do que eu? Você menciona uma nova oportunidade e de repente elas estão questionando suas qualificações ou intenções. Você compartilha uma alegria e elas respondem com ceticismo ou indiferença. Parece que você está falando com uma parede, mas pior, é uma parede que joga tijolos de volta em você. E, ainda assim, você continua se envolvendo, pensando, talvez desta vez seja diferente. Mas não é. E quanto mais você tenta, mais exausto você fica. Isso não é apenas uma resposta emocional, é uma transação espiritual. Você está entregando sua energia, sua paz, sua alegria para algo que nunca foi destinado a recebê-las. Há pessoas que permitiram que a amargura, a inveja e a raiva criassem raízes em seus corações. E essas raízes são profundas. Quando você fala com elas, não está falando com o melhor delas. Está falando com as feridas, os medos, a escuridão que elas permitiram crescer. E nem sempre é uma escolha consciente da parte delas. Às vezes, as pessoas nem percebem que estão sendo usadas como vasos de negatividade. Elas pensam que estão se protegendo ou expressando sua verdade, mas, na realidade, estão projetando sua dor em você. E você, com suas boas intenções e coração aberto, fica aí tentando entender tudo, tentando encontrar as palavras certas para romper essa barreira. Mas e se eu te dissesse que suas palavras não são a solução aqui? E se a resposta não for se explicar mais, mas recuar e proteger seu espírito? Quando Jesus esteve diante de Pilatos, acusado e atacado, ele não sentiu a necessidade de se explicar. Ele não discutiu, não se justificou. Ele conhecia a verdade e também sabia que, independentemente do que dissesse, os corações daqueles que o acusavam já estavam endurecidos. Às vezes, a resposta mais poderosa é o silêncio. Às vezes, o maior ato de força é se afastar. Nem toda audiência merece sua história. Nem todo ouvido merece sua verdade. Nem todo espírito merece sua energia.
Quando você se envolve com alguém que está sendo influenciado pela negatividade, você está entrando no campo de batalha deles. E é uma batalha que nunca pode ser vencida com palavras. Em vez de se envolver, comece a discernir. Em vez de explicar, comece a recuar. Não se trata de ser passivo ou evitar conflitos, mas de reconhecer que algumas batalhas são projetadas apenas para te esgotar. São armadilhas. E o inimigo sabe que, se puder te manter se defendendo, ele pode te distrair de seu propósito. Quer se inspirar hoje? Comente Foco na Paz e se inscreva no canal. Fique até o fim, porque tem algo especial para você. Se ele puder te manter preso em debates desnecessários, ele pode roubar seu tempo e energia. Se ele puder te fazer duvidar de si mesmo por causa das opiniões dos outros, ele pode diminuir sua confiança e silenciar sua voz. Você precisa se elevar acima disso. Você precisa reconhecer quando a conversa não é mais uma conversa, mas um esquema para te puxar para baixo. Você precisa aprender a dizer: não preciso me explicar aqui, e deixar que isso seja suficiente, porque seu valor não está na sua capacidade de convencer outra pessoa do seu valor. Sua verdade não se torna menos verdadeira só porque outra pessoa se recusa a enxergá-la. Você não deve explicações a todos e, certamente, não deve um assento à mesa ao inimigo. Você não é obrigado a tornar os demônios confortáveis. Você é chamado a caminhar em paz, a caminhar na verdade e a caminhar com poder. E, às vezes, isso significa se afastar. Você precisa entender que seu silêncio não é derrota, é estratégia. Sua distância não é fraqueza, é sabedoria. Há uma razão pela qual a palavra diz. Em Provérbios, capítulo 4, verso 23, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Você não pode guardar seu coração se está constantemente deixando-o aberto a ataques. Você não pode manter sua paz se está sempre colocando-a em debate. O inimigo sabe disso, e é por isso que ele usará pessoas, às vezes até aquelas mais próximas de você, para te atrair para batalhas desnecessárias. Mas você tem uma escolha. Você pode escolher proteger sua paz. Você pode escolher manter seu espírito íntegro. Você pode escolher deixar seu silêncio falar por você. Sua paz é sua posse mais valiosa. Não é algo para ser entregue levianamente e certamente não para aqueles que prosperam no caos e na confusão. Vivemos em um mundo onde há uma constante disputa pela sua atenção, pela sua energia e pela sua paz de espírito. Muitas vezes, isso vem através de pessoas que parecem determinadas a perturbar sua calma. Aquelas que sempre têm uma crítica, uma reclamação ou uma crise. Você conhece o tipo. Aqueles que nunca veem o bem, que sempre encontram a falha, que parecem sentir prazer em trazer negatividade ao seu espaço. E a verdade é que, se você não for cuidadoso, pode acabar entregando sua paz a essas mesmas pessoas, explicando-se, defendendo-se, tentando fazer com que vejam as coisas do seu jeito. Mas o custo é muito alto. Preparado para mudar sua visão? Deixe um like, comente "Eu sou luz" e se inscreva. O final do vídeo vai te surpreender, não saia. Proteger sua paz não é apenas uma sugestão, é uma necessidade. Quando você se encontra constantemente explicando quem você é, por que fez o que fez ou o que quis dizer, com o que disse, você está entregando partes de si mesmo. Pode parecer pequeno no momento, apenas uma conversa, apenas uma explicação rápida, mas, com o tempo, esses pequenos momentos se acumulam. Você começa a se sentir exausto e não consegue identificar exatamente o motivo. É porque você está permitindo que sua paz seja corroída pouco a pouco. Quanto mais você se envolve com a negatividade, mais você a convida para o seu espírito. E antes que perceba, o que antes era um caos externo
se torna uma turbulência interna. O que antes era a confusão deles se torna sua ansiedade. O que antes era o problema deles se torna seu fardo. Algumas pessoas carregam uma atmosfera de perturbação onde quer que vão. Não importa se as coisas estão calmas, dê a elas alguns minutos e elas encontrarão uma maneira de agitar tudo. Elas encontrarão um motivo para discutir, um motivo para duvidar, um motivo para se ofender. Elas questionarão seus motivos, distorcerão suas palavras e farão você sentir como se estivesse constantemente em julgamento. E se você não for cuidadoso, começará a acreditar que é sua responsabilidade consertar isso, provar algo, defender-se. Mas não é. Sua paz não é uma moeda de troca. Você não é obrigado a trocar sua calma pelo caos deles. Imagine estar em um rio, com a água fluindo pacificamente ao seu redor. Então, alguém chega com um graveto, mexendo na lama, tornando a água turva e agitada. Você pode se juntar a eles no caos, tentando pegar cada pedaço de detrito que flutua, ou pode dar um passo para trás, sabendo que a água ficará clara se você não se envolver. Isso é o que significa proteger sua paz. É a decisão de permanecer calmo quando tudo ao seu redor está em turbulência. É escolher não reagir a cada provocação, não responder a cada acusação, não internalizar cada crítica. Proteger sua paz não é sobre isolamento ou evasão, é sobre estabelecer limites que honrem seu bem-estar. É sobre entender que você não pode servir de um copo vazio e que não pode continuar dando quando não está sendo reabastecido. Há pessoas que vão te esgotar e nem perceber que estão fazendo isso. Elas estão tão acostumadas a viver na disfunção que sua paz se torna um desafio para elas. Elas veem sua calma e sentem a necessidade de perturbá-la. Elas veem sua alegria e sentem a necessidade de questioná-la. Elas veem sua confiança e sentem a necessidade de diminuí-la. E você precisa fazer uma escolha consciente de não deixar isso acontecer. Nem sempre se trata de se afastar fisicamente. Às vezes, é sobre criar uma distância emocional. É sobre não dar a elas o poder de perturbar seu mundo interior. Você pode estar presente sem se envolver. Você pode ouvir sem absorver. Você pode estar ciente sem ser afetado. É aprender a observar sem reagir. A ver sem ser arrastado para o drama. É saber quando responder e quando permanecer em silêncio, quando se aproximar e quando recuar, quando lutar e quando deixar ir. Antes de tudo, comente 2. Se você está cansado de se justificar, curta, se inscreva e veja até o fim. Tem uma reviravolta incrível. Haverá sempre pessoas que te entendem mal, pessoas que pensam que conhecem seu coração quando não conhecem. Pessoas que projetam seus medos e inseguranças em você. E se você tentar se explicar a elas, vai se encontrar preso na teia de confusão delas. Você vai se pegar, ensaiando conversas em sua mente, repensando suas palavras, duvidando de suas ações. Mas a paz vem quando você percebe que não precisa comparecer a cada discussão para a qual é convidado. Você não precisa responder a cada pergunta, reagir a cada acusação ou se defender de cada má interpretação. A paz não é a ausência de conflito, é a presença de clareza. É saber quem você é, conhecer suas intenções e estar em repouso em seu espírito, apesar do que está acontecendo ao seu redor. É manter sua alegria, mesmo quando outros tentam roubá-la. É manter seu foco, mesmo quando outros tentam te distrair. E às vezes, proteger sua paz parece silêncio, parece se afastar, parece dizer, não preciso me explicar e deixar que isso seja suficiente, porque sua paz é preciosa, é sagrada, e nem todos merecem acesso a ela. Você precisa estar disposto a desapontar pessoas para proteger sua paz. Você precisa estar disposto a deixá-las pensar o que quiserem.
dizer o que quiserem, acreditar no que quiserem. Você não é responsável por gerenciar as emoções dos outros. Você é responsável apenas por gerenciar as suas. Então, da próxima vez que alguém entrar em sua vida trazendo confusão, lembre-se disto. Você não precisa se explicar aos demônios nas pessoas. Segure sua paz. Proteja seu coração. Mantenha-se firme em quem você é e deixe seu silêncio falar por si. O discernimento é uma das ferramentas mais poderosas que você pode ter. É aquele saber interior, aquele leve empurrão, aquela voz quieta que te diz quando algo não está certo. É mais do que apenas intuição. É uma consciência espiritual que permite ver além da superfície. Quando você encontra pessoas que te desafiam, que te questionam ou que tentam te puxar para conflitos desnecessários, o discernimento é o que te ajuda a reconhecer se essa é uma conversa que vale a pena ter ou uma batalha que é melhor evitar. Ele te ajuda a entender quando alguém está genuinamente buscando entendimento e quando está apenas procurando uma maneira de te derrubar. Você vê, nem toda situação requer seu envolvimento. Nem toda pergunta merece uma resposta. Nem toda acusação precisa de uma defesa. Quando você tem discernimento, você começa a ver o espírito por trás das palavras. Você começa a reconhecer quando alguém está falando a partir de um lugar de dor, de ciúmes, de amargura. E quando você vê isso, pode escolher se elevar acima disso. Você pode escolher não ser arrastado para a tempestade. O discernimento permite que você dê um passo para trás e avalie a situação com clareza. É como olhar para um fogo ardente e saber que jogar água nele pode não apagá-lo. Pode apenas fazer as chamas subirem mais alto. Há pessoas que entrarão em sua vida fingindo ser amigas, fingindo te apoiar, fingindo se importar. Mas com o tempo, suas verdadeiras intenções começam a se mostrar. Elas começam a falar negativamente sobre você pelas costas, começam a semear sementes de dúvida e confusão, começam a distorcer suas palavras e manipular suas ações. Se você quer proteger sua paz, comente força e se inscreva. Não pule o final. Tem algo que vai te impactar. Sem discernimento, você pode se encontrar constantemente se explicando, constantemente tentando provar seu valor, constantemente tentando conquistá-las. Mas, com discernimento, você reconhece que o problema delas não é com você, é com elas mesmas. E você não precisa participar zuikiu. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versos 3 e 4. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se para as fábulas. O discernimento também te ajuda a reconhecer padrões. Você pode notar que certas pessoas sempre trazem conflito para a sua vida. Toda vez que você fala com elas, você sai da conversa se sentindo exausto, confuso ou frustrado. Não importa quão boas sejam suas intenções, elas sempre encontram uma maneira de distorcê-las. Você pode estar celebrando uma vitória e elas encontrarão uma maneira de diminuir a alegria. Você pode estar compartilhando uma verdade e elas encontrarão uma maneira de questioná-la. Você pode estar oferecendo amor e elas encontrarão uma maneira de fazer parecer uma obrigação. Sem discernimento, você pode pensar que o problema está com você, mas, com discernimento, você começa a ver que isso não tem nada a ver com você. É sobre elas e os demônios com os quais elas estão lutando. E aqui está a verdade. Algumas pessoas não estão procurando respostas, estão procurando argumentos, não estão buscando clareza, estão buscando controle, não estão interessadas em paz, estão investidas no caos. E, não importa o quanto você tente se explicar,
nunca será suficiente. Você poderia dar a elas cada detalhe, cada razão, cada verdade, e elas ainda encontrariam uma maneira de usar isso contra você. Quando você vê isso, você precisa se perguntar: por que ainda estou me envolvendo? Por que ainda estou me explicando para alguém que não tem intenção de me entender? O discernimento é seu escudo. Ele permite que você proteja sua paz. Ele te dá permissão para se afastar sem se sentir culpado. Ele te ajuda a entender que nem toda porta que se abre é para você atravessar. Nem todo convite é para você aceitar. Nem toda conversa é para você participar. Há sabedoria em saber quando falar e quando permanecer em silêncio. Há força em reconhecer quando alguém não está pronto para a sua verdade e escolher guardá-la para aqueles que estão. Há poder em escolher suas batalhas sabiamente. Quando você tem discernimento, você para de levar as coisas para o lado pessoal. Você para de internalizar as projeções dos outros. Você para de sentir a necessidade de se defender contra cada mal-entendido. Em vez disso, você se mantém firme em quem você é. Você deixa suas ações falarem mais alto que suas palavras. Você deixa sua paz ser sua resposta. E você percebe que, às vezes, a melhor maneira de lidar com os demônios nas pessoas é não confrontá-los, mas deixá-los lutar sozinhos, porque você não é o salvador deles. Você não é o bode expiatório deles. Você não é o saco de pancadas deles. Você é uma pessoa com propósito, com paz, com poder. E você não precisa se explicar para aqueles que estão comprometidos em te entender mal. Quando você caminha com discernimento, você caminha de maneira diferente. Você fala de maneira diferente. Você responde de maneira diferente. Você entende que seu tempo, sua energia, sua paz são valiosos demais para serem desperdiçados com aqueles que não estão prontos para recebê-los. E então, da próxima vez que você se encontrar cara a cara com alguém que está te desafiando, pergunte a si mesmo: essa conversa vale a pena? Estou apenas me explicando para os demônios nas pessoas? Mantenha-se firme, segure sua paz e, quando necessário, afaste-se. Os limites não são apenas uma boa ideia, eles são essenciais. São as linhas invisíveis que protegem sua paz, preservam sua energia e mantêm sua sanidade. Quando você estabelece limites, você não está sendo cruel ou difícil, você está sendo sábio. Você está reconhecendo que nem todos merecem acesso ao seu tempo, à sua mente ou ao seu espírito. Se você não estabelecer esses limites, você se encontrará constantemente se explicando para pessoas que não têm intenção de te entender. Você se sentirá exausto, desgastado e se perguntará por que a paz parece tão elusiva. A verdade é que algumas pessoas prosperam em ultrapassar seus limites. Elas veem sua bondade e a confundem com fraqueza. Elas veem sua paciência e pensam que é um convite aberto para tirar vantagem. Elas vão te pressionar, te provocar, te testar, não porque precisam de algo de você, mas porque querem ver até onde podem ir. Elas vão te culpar, te manipular e tentar te convencer de que seus limites são o problema. Mas não são. Seus limites não são o problema. A falta de respeito delas é. E quando você vê isso, fica claro que você não é obrigado a explicar seus limites a ninguém. Você não é obrigado a justificar por que precisa de espaço, por que disse não ou por que está escolhendo proteger sua paz. Estabelecer limites não é sobre excluir pessoas, é sobre deixar as pessoas certas entrarem. É sobre se cercar de pessoas que respeitam seus limites, que honram seu espaço e que trazem paz em vez de caos. Você vê, os limites agem como um filtro. Eles permitem que o bom entre enquanto mantém o tóxico fora. Mas se você deixar seus limites indefinidos, é como deixar a porta da sua casa escancarada e se perguntar por que o vento continua bagunçando tudo. Você precisa ser intencional
sobre quem você permite entrar no seu círculo íntimo. Nem todos que batem à porta da sua vida merecem um assento à sua mesa. Há pessoas que, no momento em que você estabelece um limite, reagirão com raiva ou ressentimento. Elas podem te acusar de ser distante, egoísta ou cruel. Mas muitas vezes, essa reação não é sobre seu limite, é sobre o desconforto delas por não terem controle sobre você. Elas podem estar acostumadas com você sempre dizendo sim, sempre estando disponível, sempre se explicando, e agora, quando você começa a dizer não, quando começa a recuar, isso as desafia. Isso as força a enfrentar a realidade de que estavam se beneficiando da sua falta de limites, e em vez de se ajustarem, elas atacam. Em vez de respeitarem sua necessidade de espaço, elas tentam te fazer sentir culpa por precisar disso. Mas aqui está a verdade. Se alguém realmente se importa com você, eles respeitarão seus limites. Eles podem não gostar deles, mas vão honrá-los. Eles entenderão que limites não são muros, são portões. E esses portões estão lá para manter seu espírito seguro. Quando você estabelece limites, você está enviando uma mensagem clara, não apenas para os outros, mas para si mesmo. Você está declarando que sua paz importa, que seu bem-estar é importante, que sua voz merece ser ouvida. E essa declaração é poderosa. Ela muda a atmosfera, muda a maneira como as pessoas se aproximam de você. Ela traça uma linha na areia e deixa claro que seu tempo, sua energia e seu espírito não devem ser tomados como garantidos. Mas você precisa ser consistente. Você não pode estabelecer um limite um dia e deixá-lo deslizar no próximo. Você não pode traçar uma linha e continuar movendo-a para acomodar o conforto de outra pessoa. Os limites não são feitos para serem flexíveis. Eles são feitos para serem firmes. Eles são as grades de proteção que te mantêm no caminho certo. Haverá aqueles que tentarão negociar com seus limites. Eles vão pressionar contra eles, testando para ver se você realmente está falando sério. E é aqui que o discernimento entra. Você precisa reconhecer quando a persistência de alguém não é sobre uma necessidade genuína, mas sobre ver até onde podem chegar. Você precisa estar disposto a reforçar seus limites, mesmo quando for desconfortável, mesmo quando parecer duro. Porque se você não o fizer, as mesmas pessoas que desrespeitam seus limites também vão drenar sua paz. Elas vão te manter se explicando, se defendendo e duvidando de si mesmo. Às vezes, os limites mais difíceis de estabelecer são com aqueles mais próximos de você. Pode ser família, amigos ou até colegas que estão acostumados a ter acesso ilimitado a você. Eles podem não entender por que você precisa de espaço, por que não está tão disponível quanto antes, ou por que não está participando das mesmas conversas. Mas tudo bem. Você não é responsável por deixá-los confortáveis com seus limites. Você é responsável por mantê-los. Você precisa lembrar que não está sendo rude ao estabelecer limites. Você está sendo responsável. Você está sendo um bom administrador do seu tempo, da sua energia e da sua paz. Os limites não são apenas sobre manter a negatividade fora. Eles são sobre criar um espaço onde você possa prosperar. Eles permitem que você se concentre no que importa, que invista em relacionamentos que são saudáveis e que avance sem ser constantemente puxado de volta para dramas desnecessários. Os limites te ajudam a gerenciar sua capacidade emocional para que você não esteja constantemente funcionando no vazio. Eles te dão a liberdade de se afastar de conversas que não levam a lugar nenhum, de relacionamentos que são exaustivos e de ambientes que são tóxicos, e ao fazer isso, eles te devolvem o controle sobre sua própria vida. Você não deve explicações a todos. Deixe-me dizer isso novamente.
Você não deve explicações a todos. A liberdade em perceber que nem toda decisão que você toma, nem todo passo que você dá, nem toda escolha que você abraça, requer uma explicação detalhada para aqueles ao seu redor. Vivemos em um mundo onde há essa pressão para nos justificarmos, para garantir que todos entendam nossos motivos, nossas intenções, nossa jornada. Mas a verdade é que não importa o quanto você se explique, sempre haverá aqueles que escolherão não entender. Sempre haverá aqueles que distorcerão suas palavras, questionarão suas escolhas e encontrarão falhas em suas ações. E se você não for cuidadoso, você vai acabar se esgotando, tentando ganhar a aprovação de pessoas que nunca foram destinadas a validar seu caminho. Quando você se encontra constantemente se explicando, pergunte a si mesmo: por que estou explicando? Porque quero ser compreendido? Ou estou explicando porque estou buscando permissão? Há uma diferença. Uma vem de um lugar de confiança, a outra de um lugar de insegurança. Se você sabe em seu coração que está fazendo o que é certo, o que é verdadeiro, o que está alinhado com seu propósito, então você não precisa buscar validação daqueles que não conseguem te ver. Você não precisa justificar seu caminho para aqueles que nunca foram destinados a caminhar com você. Sua jornada é sua, e nem todos vão entendê-la, porque ela não foi designada para eles, ela foi designada para você. Às vezes, explicar-se é uma armadilha. Você começa com boas intenções, pensando: se eu apenas explicar isso, eles vão entender. Mas, em vez de clareza, você acaba mais fundo na confusão. Em vez de resolução, você se encontra preso em uma teia de argumentos e mal-entendidos. Você vê, algumas pessoas não querem uma explicação. Elas querem controle. Elas querem te manter falando, te manter se defendendo, te manter questionando a si mesmo. Isso lhes dá uma sensação de poder. Isso desvia o foco do problema real para um drama fabricado. E antes que você perceba, você está perdido em um labirinto de palavras que não levam a lugar nenhum. É por isso que o discernimento é tão crucial. Você precisa reconhecer quando uma explicação é justificada e quando seu silêncio é a melhor resposta. Há momentos em que a coisa mais poderosa que você pode fazer é não dizer nada. O silêncio não é fraqueza. O silêncio não é derrota. O silêncio é uma estratégia. É uma maneira de recuperar seu poder e se recusar a se envolver em batalhas que não servem a nenhum propósito. Quando você escolhe não se explicar, você não está sendo arrogante, você está sendo sábio. Você está escolhendo manter sua paz em vez de deixá-la ser corroída por aqueles que não têm interesse em te entender verdadeiramente. Você está escolhendo conservar sua energia para onde ela realmente importa, para aqueles que realmente importam. Não se trata de excluir pessoas ou evitar responsabilidade. Sempre haverá momentos em que explicações são necessárias, onde a clareza é precisava, onde a comunicação honesta é a chave para a cura e o crescimento. Mas não é disso que estamos falando aqui. Estamos falando do tipo de explicação que está enraizada na necessidade de aprovação, no medo da rejeição, na desesperança de ser amado ou compreendido por todos. Esse tipo de explicação vai te desgastar, vai te deixar sentindo vazio, porque é um poço sem fundo. Você não pode preenchê-lo, não importa o quanto de si mesmo você despeje nele. Quando você está alinhado com seu propósito, você começa a entender que nem todos estarão na mesma página que você, e tudo bem. Algumas pessoas não são destinadas a entender sua visão porque ela não foi dada a elas. Ela foi dada a você. Algumas pessoas não concordarão com suas decisões porque não são elas que vivem com as consequências. Você é. Quando você percebe isso, fica mais fácil deixar de lado a necessidade de se explicar. Você começa a caminhar
com uma confiança silenciosa, sabendo que suas ações falam por si mesmas. Você começa a reconhecer que sua vida é sua explicação. Seu crescimento é sua explicação. Sua paz é sua explicação. Você não pode controlar como as pessoas te percebem. Você não pode controlar como elas interpretam suas ações ou como processam suas palavras. Você poderia se explicar com toda a clareza do mundo, e ainda assim, elas podem não entender. Elas podem ainda escolher acreditar no que querem acreditar. E essa é a escolha delas. Você não precisa carregar o peso da confusão de outra pessoa. Você não precisa se dobrar e se contorcer, tentando fazer com que elas vejam as coisas da sua perspectiva. Não é seu trabalho gerenciar a percepção que elas têm de você. Seu trabalho é viver autenticamente, caminhar na verdade e manter sua paz. Há uma força profunda em saber quando falar e quando permanecer em silêncio. Não se trata de ocultar a verdade, mas de discernir onde sua verdade será valorizada. É sobre reconhecer quando sua voz trará luz e quando apenas adicionará ao barulho. Às vezes, a explicação mais poderosa é uma caminhada quieta e firme em seu propósito. Deixe sua vida ser a prova. Deixe sua alegria ser a evidência. Deixe seu sucesso ser a resposta. Nem todos entenderão seu chamado e tudo bem. Nem todos verão a visão que foi colocada em seu coração. Nem todos entenderão por que você se move da maneira que se move, por que faz as escolhas que faz, por que segue o caminho que está seguindo. Alguns vão te questionar, te criticar, até zombar de você. Eles vão tentar te puxar para debates, te arrastar para explicações desnecessárias e te manter preso na opinião deles. Mas você precisa lembrar disso. Seu chamado não é uma conferência telefônica. Ele não foi anunciado para todos. Ele foi sussurrado para você. E quando você entende isso, você para de sentir a necessidade de se explicar para aqueles que nunca foram destinados a entender sua jornada. Quando você tem um chamado em sua vida, você caminha de maneira diferente. Você vê coisas que os outros não veem. Você sente um chamado para coisas que os outros podem não entender. É como caminhar por uma multidão e ouvir uma melodia que só você pode ouvir. E às vezes, no meio dessa multidão, haverá aqueles que tentarão perturbar seu ritmo. Eles vão te pedir para provar a si mesmo, para justificar suas decisões, para explicar por que você não está fazendo o que todos os outros estão fazendo. Mas a verdade é que você não deve explicações a eles. Você não é obrigado a desacelerar seu ritmo para combinar com o deles. Você não é obrigado a diminuir sua visão para que ela caiba na zona de conforto deles. Há momentos em que o inimigo usará pessoas, sim, até mesmo aquelas próximas a você, para te distrair do seu chamado. Elas podem nem perceber que estão sendo usadas. Elas podem acreditar que estão te ajudando, te aconselhando, te mantendo com os pés no chão. Mas se o que elas dizem te afasta do seu propósito, se as palavras delas criam dúvida em vez de encorajamento, se a influência delas te mantém estagnado em vez de avançando, então você precisa reconhecer o que está acontecendo. Você precisa ver isso pelo que é, uma distração. E as distrações, muitas vezes, vêm disfarçadas de boas intenções. Elas vêm embrulhadas em preocupação, embaladas como praticidade e, às vezes, até apresentadas como amor. Mas quando você está claro sobre seu chamado, você precisa estar igualmente claro sobre o que é uma distração e o que é uma direção. Você vê, seu chamado não é sobre conveniência. Nem sempre vai fazer sentido para aqueles ao seu redor. Às vezes, nem mesmo vai fazer sentido para você. Mas você não precisa entender cada passo para dar o próximo passo. Você não precisa ter todas as respostas para continuar avançando. Tudo o que você precisa é da fé para continuar e da sabedoria
para não se envolver em conversas desnecessárias ao longo do caminho. Quando as pessoas te questionarem, quando te desafiarem, quando resistirem ao seu propósito, você não precisa responder. Você não precisa explicar por que está fazendo o que está fazendo. Às vezes, sua única resposta precisa ser seu progresso contínuo. Haverá pessoas que quererão debater seu destino. Elas quererão analisar cada movimento que você faz, dissecar cada escolha e colocar sua jornada sob um microscópio. Elas exigirão respostas, explicações, justificativas, mas nem toda pergunta precisa de uma resposta. Nem todo crítico merece sua atenção. Às vezes, a melhor resposta é deixar suas ações falarem por si mesmas. Às vezes, a melhor resposta é continuar avançando, continuar construindo, continuar crescendo, porque enquanto elas estão falando, você está fazendo. Enquanto elas estão debatendo, você está criando. Enquanto elas estão questionando, você está caminhando corajosamente em seu chamado. Quando você está claro sobre seu propósito, você percebe que seu foco é seu bem mais valioso. E foco e explicações raramente andam de mãos dadas. No momento em que você para se explicar para aqueles que não estão caminhando na sua direção, você perde impulso. No momento em que você pausa para se justificar para aqueles que nunca foram destinados a caminhar com você, você dá a eles um poder que nunca foi destinado a eles. Seu tempo é precioso demais para gastá-lo com aqueles que estão comprometidos em te entender mal. Sua energia é valiosa demais para desperdiçá-la com aqueles que só querem te drenar. Seu propósito é importante demais para permitir que seja descarrilado por aqueles que não estão investidos nele. E aqui está a verdade. Nem todos vão celebrar seu chamado, nem todos vão apoiar sua jornada. Algumas pessoas vão projetar seus próprios medos, suas próprias limitações, suas próprias inseguranças em você. Elas vão tentar te fazer acreditar que as dúvidas delas são suas dúvidas, que os medos delas são seus medos, que as limitações delas são suas limitações. Mas você precisa se manter firme. Você precisa se agarrar ao que sabe que é verdade. Você precisa estar disposto a caminhar sozinho, se isso significar caminhar em seu propósito. Porque no final do dia, a única validação que você precisa é a confirmação de que está no caminho certo, o caminho desenhado para você, o caminho que leva ao seu destino. Então, da próxima vez que você se encontrar prestes a se explicar, pause. Pergunte a si mesmo: essa conversa vale minha paz? Essa explicação vale minha energia? Essa pessoa vale meu tempo? E, se a resposta for não, então, segure sua paz. Continue avançando. Deixe seu trabalho ser sua voz. Deixe seu progresso ser sua prova. Deixe seu chamado ser sua confiança. Porque quando você está caminhando em seu propósito, você não precisa se explicar para os demônios nas pessoas. Você só precisa continuar caminhando, continuar acreditando e continuar avançando. Ouvir a mensagem de Billy Graham em "Pare de se explicar aos demônios nas pessoas" foi como um despertar para mim, como se uma luz se acendesse em meio à escuridão da minha própria confusão. No Brasil, onde a paixão e a conexão humana são tão valorizadas, muitas vezes nos pegamos tentando agradar a todos, explicando cada escolha, cada passo, na esperança de sermos compreendidos. Mas essa mensagem me fez enxergar que nem todo coração está pronto para receber nossa verdade. E nem toda crítica merece nossa energia. Quantas vezes me senti exausto, repetindo as mesmas palavras, tentando convencer alguém que já havia fechado os ouvidos? Graham nos lembra, com base na sabedoria bíblica, como em Provérbios 4:23, que proteger nosso coração é essencial, porque dele flui a vida. No calor da nossa cultura, onde as emoções transbordam
e as conversas são intensas, é fácil cair na armadilha de querer justificar cada ação. Mas isso só nos rouba a paz. A grande lição que tirei é a importância do discernimento. No dia a dia, convivendo com amigos, família ou colegas de trabalho, precisamos aprender a reconhecer quando uma discussão é genuína ou quando é apenas um convite ao caos. No Brasil, onde o senso de comunidade é forte, às vezes confundimos lealdade com a obrigação de nos explicarmos. Mas Graham me ensinou que o silêncio pode ser mais poderoso que 1000 palavras. Quando Jesus enfrentou Pilatos, ele escolheu o silêncio, não por fraqueza, mas por sabedoria. Aplico isso agora ao me afastar de conversas que só geram conflito, como quando um colega insiste em distorcer minhas intenções. Em vez de me desgastar, escolho proteger minha paz, dizendo a mim mesmo: minha verdade não precisa da validação deles. Outro aprendizado é a necessidade de estabelecer limites. Na nossa cultura, onde dizer não pode ser visto como frieza, aprendi que limites são atos de amor próprio. Recentemente, recusei um convite para uma discussão que sabia que seria tóxica e, em vez de culpa, senti liberdade. Isso me permitiu focar em relações que me elevam, como passar mais tempo com amigos que respeitam meu espaço. Além disso, entendi que meu chamado é único. No Brasil, onde a pressão social pode nos fazer duvidar do nosso caminho, sigo firme no que Deus colocou em meu coração, sem me prender às opiniões alheias. Essa mensagem me transformou. Hoje, caminho com mais leveza, sabendo que minha paz é preciosa e que nem todos merecem minhas explicações. Aplico o discernimento para escolher minhas batalhas, estabeleço limites com coragem e sigo meu propósito com confiança, mesmo que nem todos entendam, que possamos todos viver com essa liberdade, valorizando nossa paz e nosso chamado acima do ruído do mundo. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe um like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal para mais reflexões que transformam. Nos comentários, escreva "Eu escolho minha paz" ou compartilhe como você protege sua energia. Não perca o próximo vídeo, tem mais inspiração vindo por aí. Vamos juntos nessa jornada de fé e propósito.